Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidados o coordenador do projeto Oficina Social de Teatro e do Espaço Cultural Ladeira das Artes, professor José Geraldo Demésio. E a diretora e professora, diretora do espetáculo, Além das Linhas Brancas, Érica Ferreira. Boa tarde, José Geraldo. Boa tarde, Érica. Boa tarde. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nosso programa. Igualmente. José Geraldo, gostaria que nos falasse como é que foi o início de sua carreira no teatro. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu programa, Carlos. É sempre importante ressaltar o quanto para a nossa arte, para a nossa cultura, é essencial esse espaço aberto para a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente desenvolve dentro da cidade. Minha carreira iniciou de uma maneira muito informal, né? Sempre buscando cursos livres na área de teatro, até porque desde criança já havia um desejo de querer atuar. E com o decorrer dos tempos, do tempo, foi só a busca pelo aprimoramento. Então aí veio a formação superior, acompanhada da especialização e, consequentemente, e junto com isso um desejo fugaz de querer empreender culturalmente, né? Perfeito. Então, além de ser licenciado para trabalhar como professor, eu atualmente empreendo na área cultural dentro da cidade de Niterói. Perfeito. Érica, fale-nos como é que foi o início de sua carreira também no teatro. Bem, eu vou fazer das palavras do Geraldo, muito obrigada por estar aqui. Dizer que assim, eu comecei com 11 anos, que a galera, né, começa também com essa idade, criança. Eu comecei meio sem saber se eu queria, o que era isso, o que é teatro, né? E fui fazendo, e fui conhecendo, e aí fui crescendo, fui pesquisar também no Rio de Janeiro, fui estudar no Rio, me aprimorar. Fiz alguns espetáculos musicais também, fiquei em cartaz no Casagrande, em alguns teatros como João Caetano, fiz essa pesquisa minha teatral. E aí depois fui dar aula, que é uma paixão que eu tenho, a questão do ensino, de poder ensinar, poder ver o que esses jovens querem. Assim como eu tive um professor que me tocou e hoje eu posso dar minha aula, posso estar produzindo os espetáculos. Perfeito, Érica. José Geraldo, o Espaço Cultural Ladeira das Artes começou suas atividades agora no mês de janeiro. Exato. Conte-nos um pouco sobre essa história. Por que abrir um espaço como esse no bairro de Icaraí, né? E como o lugar se insere no cenário cultural de nossa cidade, na nossa Niterói. Ok. A história do Ladeira, como a gente já chama aqui na cidade, é uma história muito recente, né? Ela foi fruto de uma busca natural que sempre aconteceu na minha história aqui na cidade, empreendendo cultura. Eu iniciei abrindo espaços em São dos Domingos, depois a gente terceirizou nosso projeto junto com o Sesc Niterói, e agora, mais atualmente, essa busca por autonomia nos levou a buscar esse espaço, essa casa que fica em Icaraí. Por que Icaraí? Porque foi o lugar que a gente encontrou, né? Na busca por um bairro, algumas casas surgiram e essa casa, ela essencialmente se adaptou às nossas necessidades iniciais. Agora a gente está num processo de organização do espaço para que ele efetivamente possa receber toda essa demanda de trabalho que a gente tem, né? E como isso se insere no nosso cenário cultural de Niterói, é mais um espaço que vem agregar valor positivo para a cidade. Existem alguns espaços já aqui na cidade, mas a diferença que a gente vem buscando é trazer artistas do Brasil inteiro para que de alguma maneira eles possam dialogar conosco como é que a arte funciona dentro do nosso país. As atividades iniciaram em janeiro, né? Iniciaram em janeiro. Em 5 meses a gente já conseguiu desenvolver bastante coisa. É verdade. E que tipo de atividades, José Geraldo,
vocês desenvolvem no espaço? Lá a gente está trabalhando com um sistema de blocos de atividades, porque isso facilita o entendimento na hora da construção de metas, da geração de estratégias para que as coisas possam dar certo. Então, nós entramos inicialmente com uma ocupação da oficina social de teatro, que é o curso, na verdade, é o primeiro serviço prestado pela produtora que eu tenho junto com a minha sócia Carla Martins, aqui na cidade. Entramos com a ocupação da OST, baixamos a poeira da oficina social dentro da casa e, na sequência, criamos outros blocos de ação que são importantes frisar. Seria o universo do trabalho da infância, né? A gente tem toda uma área de trabalho com as crianças, com a terceira idade, e um bloco que é infinito de estratégias de cursos voltados para a área, principalmente da área das artes cênicas. Sim. Então, atualmente são essas ações que a gente tem efetivamente acontecendo dentro da casa. Perfeito. E a ocupação do espaço pela OST? Como é que isso vem sendo feito? Nós decidimos por independência no final de 2013, porque a OST cresceu muito nesses 15 anos. Nós começamos com uma turma e atualmente, semanalmente, nós temos 7 turmas com uma média de 30 a 20 alunos por turma. Né? Então, isso é um crescimento que a gente considera, para um semestre, é um crescimento bastante grande. A gente, agora em agosto, já está abrindo novas turmas. Estão previstas 3 turmas novas de iniciação e formação de atores a partir de agosto. Então, essa ocupação, ela surgiu como prioridade, até em respeito aos nossos alunos, em respeito à equipe de professores que estavam abrigados conosco dentro do SESC e que, a partir do momento em que a gente decidiu ter essa autonomia, eles compraram a briga conosco, a gente apresentou a casa como oferta e aí foi abrir o espaço, ocupar as salas, colocar ar-condicionado, instalação de som adequada, para que esses alunos possam ir de maneira tranquila assistir suas aulas durante a semana. Perfeito. Zé Geraldo, com a nova sede, a OST ampliou suas atividades enquanto curso de teatro e produtora? Sem sombra de dúvidas. Agora a OST, ocupando o Ladeira, o Ladeira se tornou uma grande vitrine para a OST. Né? Então, e estando no bairro de Caraí mais ainda, nós moramos numa cidade onde ainda é essencial essas referências de município. Né? Então, a gente tem, sem sombra de dúvida, um público, o nosso perfil se alterou consideravelmente. Em apenas 5 meses, as turmas que nós conseguimos abrir de março para abril, a maior parte delas é de moradores da Zona Sul de Niterói, São Francisco, região oceânica e Caraí. E quando nós estávamos no SESC, nós atendíamos mais uma população centro, São Gonçalo, Maricá. Então agora a gente conseguiu unificar, continuamos recebendo os alunos que antes vinham desses outros espaços, né, desses outros bairros, e agora também agregamos esse novo perfil. Então com certeza... Assim, vários alunos. Exatamente, com certeza a OST cresceu muito. E enquanto produtora, nós unificamos uma coisa que inicialmente nós trabalhávamos como home office, eu e a minha sócia tínhamos nossos escritórios dentro de casa, e agora a gente tem a nossa sede, o nosso escritório, e aí, consequentemente, os nossos clientes estão nos vendo de uma outra forma, né? E nós estamos podendo vender os nossos outros produtos, os nossos outros serviços, de maneira muito mais abrangente, porque aí a gente senta um diante do outro agora, permanentemente, pode discutir tudo que a gente quer efetivamente criar, né? E os alunos interessados em entrar nesse... Como faz para contactar? Olha, atualmente, a gente nem precisa, modéstia à parte, atualmente a gente nem precisa muito trabalhar com essa coisa da divulgação de cartazes, filipetas, porque o projeto já tem uma divulgação natural. Perfeito. A gente indica que as pessoas entrem na internet, o nosso site www.officesocialdeteatro.com, e a partir dali ela vai poder tirar todas as dúvidas. É um site bastante interessante, com todas as informações. Ali mesmo ela se inscreve, essa inscrição vai direto para o nosso canal interno no escritório, ali a gente procura a pessoa e ela efetivamente pode assistir uma aula gratuita, pode estar tendo acesso a esse espaço para conhecer o professor, dialogar com a equipe. E o que acontece naturalmente, Mônaco, é que elas gostam e ficam.
É muito legal, é muito legal. Agora eu ouço falar no projeto Ladeirinha. O que é o projeto Ladeirinha? Quando a gente abriu o espaço cultural, a gente entendeu que agora nós teríamos duas frentes pela frente, né? A ocupação da UST, que é uma coisa que a gente já domina, porque ela está no nosso sangue há 15 anos, né? E a ocupação do Ladeira, da casa. Ocupar uma casa significa empreender um espaço com novidades, com agenda cultural, enfim. E aí o primeiro projeto que nos veio à mente, que foi até uma indicação de alguns moradores do bairro, foi de que nós trabalhássemos com crianças. Então nós criamos o Ladeirinha em homenagem à infância, né? A coisa do diminutivo foi uma grande brincadeira que a gente criou. E o projeto ele vem acontecendo de que maneira? Ele, na verdade, só vai começar no segundo semestre, a partir de agosto, e nós usamos o primeiro semestre para gerar uma espécie de divulgação espontânea. A gente está ocupando algumas praças da cidade de Niterói com ações efetivas do universo infantil, no caso são os profissionais que estão ligados ao projeto, que vão nessas praças, aplicam atividades com duração de 30 minutos, e aí o público tem um acesso mais direto ao que a gente pretende desenvolver no segundo semestre. No domingo passado a gente esteve no Campo de São Bento, foi um resultado incrível. A gente, por atividade desenvolvida, foram 3 no total, a gente atendeu em média de 50 crianças por atividade. Então foi uma maneira, foi um networking perfeito, porque agora a gente gerou uma lista grande de nomes, e aí quando a gente estiver chegando perto da abertura das turmas, a gente manda e-mail para esse pessoal todo. E qual é o público-alvo desse projeto? O público-alvo são as crianças. Crianças de 4 a 12 anos de idade. 4 a 12 4 a 12 anos de idade. É muito importante porque é um incentivo, né, às crianças, aos jovens, é um Teve trabalho. Um pai, Mônaco, que falou uma coisa muito legal, que é assim, eles estão muito habituados a mexer com computador, com celular o tempo inteiro. E aí lá eles fizeram trabalhos de desenho animado, vivências musicais, né, oficina de música, houve uma oficina de teatro infantil bem rápida. Então eles manipularam, né, trabalharam com fantoche. Então é como se eles estivessem voltando a uma raiz, foi isso que o pai falou, né? Coisas que ele tinha vivenciado na época dele, que ele achava que já não fosse mais possível acontecer, aconteceu naquele momento ali, naquele domingo, e o filho dele teve a oportunidade de viver essa experiência. Isso é muito legal de ouvir, né? Ô Zé Geraldo, a OST tem tradição na cidade de sempre produzir espetáculo com seus alunos, não é isto? Eu queria que você nos falasse um pouco sobre essa história. Durante 15 anos, desses 15 anos, 11 ou 10 foram dentro do Teatro do Sesc Niterói. Né? Foi uma grande casa para a gente aqui em Niterói, né? E por conta dessa adequação que a gente fez nesses 11 anos, acabou que a gente precisou usar o palco do Sesc como lugar, né, espaço físico de formação desses alunos. E a gente começou a ver que as formaturas, elas repercutiam muito mais do que apenas um processo de formatura. Então, houve turmas em que seus trabalhos acabaram tendo uma vida útil posterior à formatura, né? Então, a gente entendeu que alguns desses alunos, nos processos mais avançados dentro do curso, porque atualmente o nosso curso tem uma duração total de 2 anos, o aluno fica 2 anos conosco, a gente entendeu que esses alunos que ficam nesse estágio médio ou no término, eles se adequavam perfeitamente a pisar num palco com toda a qualidade, com toda a capacidade de mostrar bons trabalhos. E é isso. Desculpa, e é importante sair da sala, né? Não só dar aula de teatro dentro da sala. É bacana você pisar no palco. Então é importante que o aluno saiba como se colocar embaixo de um refletor, o que é um proscênio, o que é uma ribalta, e isso o curso, no caso da OST, oferece isso, a gente fala disso, fala da parte técnica também. Sim. Vamos dizer, eu dirigi os 5 encontros no mesmo lugar pela OST, lá no Sesc, depois um outro espetáculo do Shakespeare, Muito Barulho por Nada, que a gente foi para lá, e depois um outro que era um texto meu, que era Chuva que Nos Molha, que a gente trabalhou com projeção. Então, esses alunos conseguiam realmente utilizar toda essa parte do teatro, trabalhar com tudo isso, não só com a interpretação. Perfeito, isso é um ganho, né, para ele, como artista. Né? Muito interessante a sua colocação. E eu queria saber também de ambos, sim, bairro novo, casa nova e também teatro novo. Ufa!
Muita coisa. É isso mesmo, é isso É mesmo. isso né? mesmo. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre essa nova parceria e que benefícios trará para a cultura niteroense. Eu acho que é legal a gente dar nome às pessoas que colaboram com o projeto, né, como um todo. E a gente acabou de fechar essa parceria com o Teatro Eduardo Craichete, lá em Caraí, né, com a Caterine Bueno, que é uma grande empreendedora de arte aqui dentro de Niterói. Eu agradeço profundamente a ela por estar nos abrigando a partir de agora. Ela entendeu a nossa proposta. É um teatro comercial, é um teatro que trabalha numa linha de espetáculos diferente do que a gente promove, mas a gente tanto tem o interesse de se adequar a essa linha, porque a gente quer que nossos alunos também entendam o que é comercializar esses produtos de uma maneira inteligente, né? Mas, ao mesmo tempo, dar a oportunidade, esse espaço possa agregar esse valor acadêmico, se assim posso dizer, né? Esse valor do ensino, da formação do aluno, do estudante de teatro. Então, o Teatro Eduardo Craichete, ele vem para cumprir essa nova missão. Eu espero que eu possa colaborar com eles nesse sentido. Eu e toda a equipe, é claro, né? E a Érica, o que tem a falar sobre dizer que dá medo, né? Tenho medinho. Até porque o primeiro espetáculo que vai para lá agora é o dela. É o meu, então tem uma super responsabilidade. A gente está indo com um texto também meu, em cima de um estudo sobre o teatro do absurdo, que é o Além das Linhas Brancas. E a turma está extremamente emocionada por poder estar levando esse trabalho para esse teatro novo, né? Então, esses alunos estão extremamente empolgados, porque, assim como eu falei, de que os alunos, eles participam de tudo, eles realmente participam da divulgação, da equipe, do cenário, do figurino. Então, tá todo mundo muito junto para que esse projeto dê certo. Sim. Então, aí, quando você vê que tá todo mundo, esses meninos de 14 a 40 anos, que é o que eu tenho na turma, tem um aluno de 14 e um aluno de 40. E aí, quando você vê que está todo mundo envolvido, emocionado com isso, é fantástico. Aí você vê que a arte, né, pode curar muita coisa. Nós recebemos agora um contato, um telespectador, né, solicitando de você, dos senhores, né, o endereço. Eles querem saber o endereço. Poderia... Alameda João Batista, número 15, Icaraí. É uma das ladeiras que tem lá em Icaraí, que a gente considera que são elegantes no bairro, né? Essa ladeira é a última, que fica em frente ao supermercado Presunic, ali na Moreira César. Em frente ao supermercado tem uma ladeirinha que vai dar lá do outro lado, na Ari Parreiras. No meio dessa ladeira, número 15, uma casa esquerda, de 4 andares. É um espaço muito legal, que, como eu disse, a gente está arrumando, mas já está pronta para receber todo mundo lá. Por favor, vá, vai ser um prazer recebê-los. Então, já interessados, né, conhecer, né? Legal, eu queria que repetisse, Alameda João Batista. Quando a gente chegou lá, nos falaram que era Alameda São João Batista, mas não é São João Batista, é Alameda João Batista, número 15, para não haver confusão com uma que tem no Fonseca, né? Teve gente que foi parar lá no Fonseca procurando o Ladeira das Artes. Não, Ladeira das Artes. João Batista, em Icaraí, número 15. Isso. Vocês estão investindo também na oferta de cursos voltados para a área teatral. Eu queria saber qual a programação já prevista. A gente, todos os profissionais que estão envolvidos nesse projeto como um todo, né, desde a OST como a ocupação da casa e o próprio Ladeira, são profissionais que pesquisam no seu cotidiano fora a Ladeira, fora a OST. São profissionais que estão no mercado de trabalho, né, que têm suas vidas independentes profissionais. E isso nos interessa também, porque a partir do momento que o cara agrega um valor fora do nosso espaço comum, ele traz esse valor para dentro e a coisa se torna positiva. Então, nós estamos agora com o curso, com 2 cursos novos que estão vindo desses intercâmbios que a gente vem fazendo no nosso cotidiano, né? O Alexandre Lino, que é um grande produtor cultural lá do Rio de Janeiro, responsável por um espetáculo que há pouco tempo atrás fez muito sucesso na cidade, que foi o Domésticas. Ele estava começando hoje lá na casa um trabalho que se intitula O Artista Empreendedor. Durante 6 meses ele vai dar um curso onde ele fala o que o ator precisa fazer para empreender sua própria profissão,
profissão, né? Ou então se tornar um produtor cultural e empreender em nome de outros artistas. A gente vai ter também o Matheus Lima, que é um cara lá da Unirio, que andou viajando pelo mundo afora e aprendendo coisas incríveis sobre construção de máscaras teatrais, e ele vai trazer um trabalho que ele chama o Jogo da Máscara Teatral, que começa agora em agosto. Então são projetos que ontem eu já conversei com o pessoal da Argentina, que eles vão vir ao Rio de Janeiro para fazer um trabalho de dança e estão procurando um local para ficarem ocupar esse local durante o período de 30 dias, e aí a gente já vai buscar apoio para ver como é que eu posso trazer esses caras de lá para cá e eles viverem essa experiência aqui em Niterói, dentro do Ladeira das Artes. Então tudo o que pode acontecer é infinito, né? Depende do quanto esses caras estão lá fora trabalhando e trazendo conteúdo novo para a gente aí. Realmente é uma programação notável, né? Vamos torcer para que, né? Que tudo dê certo. Tudo dê certo. Vamos aproveitar também, Zé Geraldo, eu queria que você nos falasse sobre, assim, alguns espaços onde a oficina de teatro já se apresentou. A gente já, como eu te falei, nós ficamos 10, 11 anos dentro do Teatro do Sesc Niterói, então era a nossa casa, nossa primeira casa. Durante esse período de tempo, a gente se apresentou dentro do Teatro da UF, nós fomos convidados algumas vezes para fazer apresentações lá. No Teatro da UF, em Caraí, ali na reitoria, né, que agora está finalizando o processo de obra para reabrir, né. Com certeza é um equipamento cultural essencial para a cidade. Nós já fomos ao Teatro Popular, já fizemos participações no Teatro Popular, já viajamos para os outros Sescs, Nova Iguaçu, São João de Meriti, e aí vai embora, Barra Mansa, a gente Volta Redonda, todos esses Sescs do Rio de Janeiro afora, a gente já esteve com nossos espetáculos. Sempre aqui no estado do Rio, né? Sempre no estado do Rio de Janeiro, exatamente. Eu queria saber da nossa querida Érica, o que seus alunos buscam ao fazer um curso de teatro? Desinibição, né? Eu já tive uma aluna que trabalha na Fiocruz, 40 anos, onde ela chega na aula, ela diz, eu quero me desinibir, né? A primeira coisa que que essas pessoas falam, né? E aí, quando a gente descobriu que ela queria ser atriz, né? Ela entrou para um primeiro momento e descobre aí uma outra vocação que você vai aprendendo. Uma outra coisa que é importante ressaltar dentro disso é a questão do trabalho de grupo, que as pessoas falam muito do indivíduo, do individual, e o grupo é extremamente essencial dentro do teatro. Não adianta você pensar que é só o seu ator, o seu personagem que importa, mas entender que o espetáculo é um conjunto. Entendendo isso, entendendo que o sucesso de todos é que vai realmente, no caso, assinar o sucesso do espetáculo, ou o meu sucesso, o seu sucesso, sucesso geral, sucesso do câmera, do outro câmera, depois, né? O sucesso de todo mundo é que é bacana pensar nisso. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre trabalha dentro das aulas, dentro do grupo, e isso vem crescendo muito, muito mesmo. A gente tem ex-alunos que procuram a gente e que hoje mesmo estava contando para o Geraldo que teve uma aluna que passou para a Ancine, onde ela, no curso de teatro, ela dizia, Érica, eu quero muito passar para a Ancine, e a gente sempre ajudava ela em alguma coisa, quer dizer, então isso também é muito bacana, né? O que vem, não só na realidade, para você ser ator, mas para você trabalhar o seu ser humano, a sua pessoa. Isso é muito importante. É legal ressaltar que esse quadro, né, nessas viradas todas que a gente vem dando nesses últimos tempos, ele se alterou bastante, Mônaco. A gente, além de ter essa busca de pessoas por uma desinibição, tentando se comunicar melhor, se relacionar melhor socialmente, a gente já tem um público muito grande também de pessoas que estão buscando formação mesmo profissional. E graças a Deus, nessa trajetória que a gente vem percorrendo, a gente já está podendo, de alguma maneira, colaborar com esse processo de formação profissional, como ator mesmo, né? Então, os meninos, muitos rapazes e moças que estão conosco atualmente, já estão conseguindo adentrar o universo de sindicato dos artistas, tirar seus registros profissionais e entrar no espaço comercial das artes cênicas de uma maneira muito consolidada, muito firme. Então, o nosso curso atualmente, ele é um curso para iniciantes, né, e para pessoas que estão buscando uma formação profissional também. É muito interessante sabermos, né? Nós sabemos
do grande interesse que os jovens têm pelo teatro. Essa Isso semana muito mesmo nós importante. vamos para uma feira que vai ter no Colégio Salesiano, onde eu e a Carla a gente vai poder falar dessas profissões, da produção cultural e das artes cênicas, porque os alunos de ensino médio da escola estão querendo entender melhor como lidar com essa realidade, visto que eles estão desejando entrar nela, né, serem inseridos nela. Perfeito. Érica, eu queria saber de você quais são as próximas peças. Bem, o próximo espetáculo é o Além das Linhas Brancas, né? Isso. Que a gente vai apresentar dia 4 de junho, às 7h30, lá no Teatro Eduardo Karchaev, que eu acho bonito o nome, né? Eduardo Karchaev. Nós vamos estrear lá dia 4 de junho e depois nós temos o outro espetáculo, que é com direção do Leonardo Hinkel, que é no dia 25 de junho. Espera aí que eu tenho que lembrar o nome. A Fantástica Viagem da Excêntrica Ovelha Imaginária. Então já imagina o que vem, né? Então são esses espetáculos que tem que se preparar aí, porque são espetáculos com uma pesquisa muito bacana, com profissionais, né, bem bacana. No caso, o Léo se formou na Unirio, eu sou formada pela Martins Pena, e a gente vem trazendo essa experiência para os espetáculos. Até o final do ano serão, no total, 11 espetáculos das turmas da UST. Perfeito. O próximo, então, é dia 7. Não, dia 4 de junho, 7h30 da noite. Peraí, 7 para cá. 7h30 da noite, Além das Linhas Brancas. Texto e direção minha, tá? Realização, Oficina Social de Teatro. Não percam, tem que fazer o negócio. Perfeito, então. E dia 25 de junho, Dia Leonardo 25 de Hinkel. junho, A Fantástica Viagem da Excêntrica Ovelha Imaginária. Maravilha. Bom, então peço ao nosso querido José Geraldo considerações finais. As considerações finais, elas sempre recaem sobre o agradecer, né, a oportunidade que mais uma vez a gente vem tendo de poder divulgar de uma maneira inteligente o nosso trabalho dentro da cidade. Eu ressalto esse ponto porque é importante que a cultura e a arte sejam refinadas, sejam tratadas com carinho, com sensibilidade, para que elas não repercutam em meios, em canais promíscuos, né, para canais estranhos, obscuros. A gente sempre tem esse cuidado de lidar com família, lidar com valores que são essenciais ao mundo moderno, por isso que a gente tem o social no nosso nome, né? É essencial que a gente possa fazer fluir dentro de todos os meios sociais a nossa arte. E agradecer a você, Mônaco, a oportunidade de poder estar vindo aqui, espero poder voltar futuramente divulgando outros trabalhos. Agradecer a Érica por acreditar nisso tudo, agradecer a minha sócia e a todos os profissionais que estão lá no Ladeira das Artes. É basicamente isso. Érica, considerações finais. Dizer que é muito bacana estar hoje, né, trabalhando não só como professora, hoje agora também um pouco na frente da produção dos espetáculos da Oficina Social de Teatro, porque é muito bacana você ver um curso que realmente pensa nessa questão da formação, pensa no aluno, e acho que isso é muito bacana, isso é muito importante. Agradecer novamente. Obrigado. Agradecer a todo mundo que está aqui. Eu sou assim, esparafatosa, mas agradecer a todo mundo que está aqui, que é muito bacana a gente poder estar fazendo isso na cidade de Niterói, porque eu já morei em Niterói, estou voltando agora de novo, estou amando, estou adorando. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa tarde. Despeço-me agradecendo as presenças do coordenador do projeto Oficina Social de Teatro e do Espaço Cultural Ladeira das Artes, professor José Geraldo Demésio, e a professora e a diretora do espetáculo Além das Linhas Brancas, Érica Ferreira. Agora, terminamos o primeiro bloco. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. O Laboratório de Imagem e Som da UF é um projeto de inovação na área de letras. O LIS
é um centro de pesquisas de linguagens, literatura e mídias. Produz documentários, programas de áudio e de vídeo sobre linguagem e literatura. O laboratório conta atualmente com 12 alunos que são estagiários, alguns são bolsistas, né, da FAPERJ, do CNPq, PIBIC, da Prograde. Inclusive o laboratório é um centro de estágio, então a gente recebe alunos de outros cursos também, além do curso de letras, né? Alunos como os de estudos de mídia, de cinema, costumam frequentar o laboratório e trabalhar aqui também. Além disso, o laboratório também tem uma interface com os laboratórios do IACS, do Instituto de Artes, né? Então a gente tem um diálogo com o pessoal de cinema, com o pessoal de artes, com o pessoal da história, né? De maneira a criar uma rede de laboratórios que lidam com o audiovisual aqui na UF. Todos os alunos envolvidos fazem um pouco de tudo, assim. E é sempre buscando novas formas de interpretar, né? De interligar tanto a literatura quanto o cinema, a TV, as mídias em gerais. Eu já atuei no documentário, a gente se reveza, a hora a gente está na câmera, a hora editando, a hora atuando, a gente pode fazer um pouco de tudo. O LIS está localizado no Instituto de Letras, no campus do Gragoatá, Bloco B, sala 414. É a primeira vez que minha faculdade, que é na França, que se chama Universidade Lumière Lyon 2, na cidade de Lyon, é que na UF faz um intercâmbio. Adalberto me dá ajuda e também autonomia. Pode fazer o que quer e também ele me orienta em tudo o que pessoas me falam me interessa porque é novo para mim. A gente tem um equipamento, graças ao apoio da FAPERJ e do CNPq, a gente tem um equipamento de captação de vídeo de alta definição, né? Câmeras de alta definição, HD, a gente tem microfones, a gente tem um conjunto de luzes, um estúdio preparado para gravação de vídeo também. Ou seja, a gente tem condições de produzir até filmes de longa-metragem em formato digital. Alguns dos trabalhos estão disponíveis no site. E eles têm tido um acesso enorme, sobretudo o nosso programa dos Lusíadas está sendo acessado atualmente até em Portugal, né? Está se transformando numa referência. Hoje mesmo a gente está gravando o canto quinto dos Lusíadas lá na Academia Brasileira de Letras, com a professora Cleonice Berardinelli, 2 dos nossos estagiários estão lá. Então, aos poucos, o laboratório vai cumprindo também uma função social importante, né? Não só para integrar os alunos de letras aqui de Niterói, da região do estado do Rio, para o trabalho do audiovisual, né? Mas também para divulgar, fazer uma divulgação científica do que a UF vem produzindo na área de letras e linguística. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Hoje conosco o terapeuta corporal Arnaldo Vilhena de Carvalho. Arnaldo, um prazer muito grande tê-lo conosco. Prazer é meu, agradeço a você, a UniTV e o Grupo Mônaco pela oportunidade. Com um prazer enorme ter você aqui, até porque eu acho que a gente vai poder esclarecer bastante coisa para o telespectador. Você que nos assiste, fica aí, não sai daí não, que você vai gostar, você vai ver. Olha só, eu estou falando aqui de bem-estar e saúde, mas não estou tão bem assim, né? Então também vou te pedir desculpa se a voz em algum momento falhar. Está vendo que eu estou extremamente afônica, mas vamos lá, vamos tentar. Arnaldo, eu gostaria que você falasse a respeito do seu trabalho e me parece que você tem alguma coisa aí para divulgar em primeira mão. Você vai fazer alguma palestra aí nesses dias, alguma coisa que você possa divulgar, já começar por isso? Está ótimo. No dia 1º de junho, nós vamos ter no Instituto Ortobio, que é parceiro do Grupo Mônaco, uma vivência, uma palestra vivencial, cai num domingo, sobre os shiatsu e os processos emocionais. Atualmente, com os avanços da neurociência, o shiatsu, ele, embora uma terapia tradicional,
vem se apropriando e se amoldando a novos conceitos que somam mente e corpo num trabalho bastante moderno. Bastante integrado, né? Integrado, claro. Eu acho que a tendência é essa. Cada vez mais integrado. Sem dúvida. Não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? A mente está constituída no corpo. No futuro breve, eu espero que essas fronteiras, inclusive profissionais, tendam a se tornar cada vez mais atrofiadas até que corpo e mente sejam de fato tratados sempre por inteiro. Né? Eu acho até que essas fronteiras existem ainda por conta da situação que se criou e que ainda temos em debate, inclusive no Congresso, né? Que é a questão do ato médico. Né? É a questão da medicina ainda ter esse olhar cartesiano, essa coisa, né? Essa coisa cindida. Sem dúvida. Né? Mas que cada vez caminha. A neurociência, eu acho que ela está partindo exatamente para derrubar esses paradigmas todos. Exato. E possivelmente unir frentes, né? Com certeza. Temos uma mente individual, temos uma mente coletiva. Eu sempre acho que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, por que não profissionais de diferentes áreas atuando de forma equipe integrada? Multidisciplinar. Exato. Não se pode trabalhar é sem isso. O futuro é esse, sem dúvida. Né? E não deveria ser nem futuro, já deveria ser ontem, agora, já. Emergência. Emergência total. Eu vejo muito isso, porque trabalho ouvindo também durante muito tempo, né? Sem dúvida. Quer dizer, eu faço a leitura, decodifico aquilo que eu ouço, né? E aquilo que eu vejo corporalmente também. Só que você põe a mão na massa. O próprio trabalho de consultório, quanto a gente às vezes se questiona que algumas das coisas que a gente está precisando tratar num adulto já deveriam ter sido trabalhadas na infância, né? Então, aí a gente não extrapola a questão do profissional de saúde e vai para a questão da educação. No final das contas, isso tudo forma um eixo só, né? Que é a saúde e a prosperidade biológica, psíquica do indivíduo. Porque o indivíduo ele vem se estruturando desde que ele é pequenininho. Exatamente. Né? Desde que ele é concebido. Exatamente. Né? E se essa estrutura ela já vem com alguma tendência a desenvolver determinada patologia, só vai piorando. E cá entre nós, é muito mais difícil de consertar, reparar, do que construir do jeito certo, não é? Verdade, verdade. Quer dizer, a nossa medicina, por mais que a gente queira, gente, essa coisa do curar é muito difícil. Né? A medicina ela é muito mais preventiva do que curativa. Então, se você tiver um olhar de prevenção, profilático, desde cedo, né, Arnaldo? Isso é uma coisa que não tem preço. Exato. Então, e aí vem a ideia dessa palestra, que é falar do shiatsu, que é aquela técnica japonesa que usa as mãos e forma várias pressões ao longo do corpo, e como ela consegue, de certa maneira, despertar situações de um tempo onde essas construções estavam iniciando. Então, quando você consegue, através do toque, resgatar situações, às vezes pré-verbais... Da memória celular do indivíduo. Exatamente, coisas que talvez uma pessoa numa sessão tradicional de análise, ela não conseguiria trazer ao verbo, porque a memória não está organizada na forma de palavras. Exatamente. Mas ela está ali, está presente, está na célula, na pele, nos núcleos que ela constrói, né? Então, a partir desses resgates, talvez seja possível reparar algumas coisas que antes, só através da fala ou simplesmente tornando o toque isolado do conteúdo psíquico, a gente não conseguiria. Né? Porque, na realidade, o toque vai promover um desbloqueio do conteúdo psíquico. Exato. Né? Eu que trabalho com psicologia já há muitos anos, a gente percebe isso, é tranquilo. O toque, ele... Né? Quer dizer, você mexe no corpo, você altera o psíquico. Você mexe no psíquico, você altera. Não tem como separar uma coisa da outra. Uma vez eu comprei um cartão postal de um bicho grilo desses de Visconde de Mauá, mas o textinho era bonitinho, era assim: algo diferente acontece toda vez que gente toca em gente. Sim, sim. Né? Sem dúvida, o toque humano, ele
traz um pouco daquilo que você citou fora de cena, a frase do Freud, né? Sem transferência as coisas não acontecem. Não acontece. E o toque é o grande princípio disso tudo, porque se a gente pensar que durante 9 meses, nossos primeiros 9 meses... é o grande estimulador dessa energia que muitas vezes está adormecida por algum motivo e começa a vibrar a partir da ligação afetiva. Exato, claro. Né? E do que é constituído no toque, quer dizer, do que vai ser investido ali, fundamentalmente, de energia, nesse campo da afetividade. Perfeito, Beth. O toque, às vezes, é entrar em contato com a caixa de Pandora. Debaixo da pele tem um monte de demoninhos que fervilham. Tem um número de inervações, uma coisa inimaginável. Incrível. Nós somos um pequeno universo, né? Exatamente. E a pele é o nosso maior órgão, né? É o órgão maior do corpo. E o nosso interior é riquíssimo, né? E essa inervação toda, né? A partir do momento que ela é tocada, que ela é, eu diria até, que ela possa ser bem tocada, isso pode fazer milagres. Verdade, verdade. Clássico dos anos 70, o Ashley Montagu com o seu livro Tocar. Sim, e ele dizia... que foi um dos primeiros livros que eu li. Sobre isso, né? E ele diz lá que a pele talvez seja o sistema nervoso externo do indivíduo. E como ela tem ligação com a imunidade do corpo, como você, através dos toques, ele dizia, você pode aumentar seu número de linfócitos T. Exatamente. Você vê como eu me lembro. Eu li Montagu várias vezes, acho que umas 3 vezes, eu comi o livro. É uma recomendação a todos. Viu? Eu comi o livro. Até hoje, muito atual, muito atual. Então, você está vendo como eu mesmo, na minha área, eu comi as outras áreas. Sim. Tudo que eu pude para a gente estar aqui hoje trocando essa ideia, nesse bate-bola tão gostoso. Fantástico. Né? Isso é integração, né? As disciplinas, eu acho que as cadeiras, né, correlacionadas aí na área da saúde, elas precisam se integrar cada vez mais, né? É preciso haver esse olhar. Sim, sem dúvida. Isso não pode continuar cindido dessa maneira. Exatamente. Mas então vamos falar mais um pouco do seu trabalho, vamos falar mais um pouco, como é que você definiria o shiatsu? Porque o nosso telespectador está lá querendo saber, gente, eles estão falando uma língua que eu não estou entendendo muito bem. Shiatsu vem da palavra japonesa chi, que quer dizer pressão, toque, pressão, e atsu, com os dedos. Então, a pressão com os dedos, essa seria uma característica inicial. Eu troquei chi, dedo, atsu, pressão. De qualquer forma, a pressão com os dedos seria a característica no olhar. Existem muitas escolas de shiatsu, algumas usam não só dedos, mas as palmas, mas de qualquer forma, elas ao entrar em contato com diversos pontos no corpo, pontos hoje que estão codificados, ou seja, a gente sabe que regiões do corpo estão relacionadas com que áreas da mente, dos órgãos, etc. Né? Então é capaz de você gerar uma ação sobre esse indivíduo. Ação essa, obviamente, que passa pelas próprias barreiras do indivíduo, é natural. Daí a gente diz que o shiatsu, ele não ultrapassa os limites internos da pessoa. Coisa que o torna, de certa maneira, mais seguro do que outras terapias mais invasivas. Né? Você tem, por exemplo, uma excelente terapia, a acupuntura, mas a gente sabe que se ela for mal conduzida, pode levar a um desbalanço daquilo que, na verdade, era para balancear. O shiatsu, ele como não ultrapassa os limites internos da pessoa, ele não vai ter esse problema. Então, a lista de contraindicações para o shiatsu é muito reduzida. Sim. Muito reduzida. Sim. E dessa lista de contraindicações, o que você poderia colocar para a gente? Quer dizer, quem não poderia fazer? Não fazer nada não existe. Eu cheguei a estar em congresso na Espanha em 2009, pude presenciar
trabalho que eles conduzem nos hospitais neonatais com bebês prematuros passando por diálise e recebendo shiatsu dentro do hospital público. Então veja que seria um caso para você dizer, jamais. A gente tem contato com profissionais da Argentina que são indicados pelos oncologistas do país para tratamento no momento de um câncer terminal. Então a gente tem aí situações extremas. Uma osteoporose poderia ser motivo para se evitar o toque, sim, mas isso tudo se regula em termos de pressão. Então, na verdade, o que acontece em shiatsu, no fundo é um indivíduo extremamente preparado consegue se adequar às diversas intempéries que estejam surgindo na pessoa. Tá, até porque ele estando preparado, ele vai ter justamente a medida, né, através da sensibilidade dele, da apreensão dele, que o outro suportará essa estimulação feita Os meus alunos externamente. são altamente instruídos a pegarem casos onde estão já extremamente confortáveis. Se não tem, vão procurar um irmão mais velho, que é um professor, algum profissional experiente, vão verificar a possibilidade de fazer com supervisão, ou se passam realmente para um profissional experiente. Isso aí qualquer escola que tenha responsabilidade vai fazer de modo que não há preocupações. Agora, a terapia shiatsu, ela pode ser um grande complemento a uma série de terapias. Em alguns casos específicos, ela acaba roubando a cena, vamos dizer assim, se tornando carro-chefe, em alguns casos. Com certeza, não tem dúvida. Eu acho que é isso que a medicina precisa urgentemente dar conta. De que, em algum momento, o médico, e isso sem demérito nenhum, gente, tem que passar a bola para outra pessoa da equipe de saúde e dizer, olha, você quem vai conduzir o caso e eu vou estar na sua aba agora, porque agora é você que tem preponderância. Quer dizer, há uma necessidade, há uma urgência disso. Não é? Eu vejo pelos acompanhamentos que eu já fiz até hoje em UTI. Não é? Há uma urgência em determinados momentos da medicina reconhecer que não é ela naquele momento que vai ter a preponderância. Inclusive, esse ano eu estou lançando um livro falando da importância das equipes multidisciplinares em CTI. Fantástico. Eu devo estar soltando esse livro em setembro. Vai ser intitulado de Quem Tratará Disso? Que é o que eu acho que o nosso país precisa, de certa forma, compreender e dar espaço. E os exemplos não param de estar registrados. O Rony Fon tem uma entrevista que está no YouTube, quem quiser, é contundente a entrevista que ele dá. Uma doença que levou ele à beira da morte, aparentemente incurável, já no hospital aguardando o óbito. O óbito, os médicos já disseram, olha, mais 2 dias. E chega lá um senhor que foi levado pela família, um acupunturista, e durante uma semana inteira ele vai todos os dias e trata, e esse homem que não tinha expectativa se cura. Ele parou o próprio programa de TV dele para um dia dar esse depoimento. Está no YouTube. Mas aí você vê a grandeza do Freud, né? Que algumas pessoas, por não saberem, por não conhecerem a literatura freudiana como eu conheço, por exemplo, que eu posso falar porque eu conheço, aí é que vai a grandeza desse homem que não está morto não, gente, está mais vivo do que nunca. Opa. Hoje as ultrassonografias estão aí mostrando a gente que a criança dentro do útero materno, ela apreende tudo que se passa. Ele já dizia isso na literatura dele. Né? Então, olha que coisa atual. Ele já falava em síndrome do pânico, na literatura dele, com nomenclatura de neurose de angústia. É que as pessoas não leem, ou se leem também não entendem, né? Cá para nós, tem muito isso também. Né? Síndrome do pânico não é uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento. Já acontece há muito tempo, desde que o mundo é mundo. Só reinventar o nome, né? Não é só reinventar o nome. E outra coisa, o estresse ao qual o ser humano é levado no dia a dia dele
promove aí um aumento muito grande, um crescimento muito grande de patologias que você tinha num determinado parâmetro e que perdeu-se o parâmetro. Sem dúvida. Diante dessa estimulação que a gente tem hoje de estresse contínuo. Inclusive o cruzamento de somatizações ligados ao gênero. Antes, eu me lembro que nos anos 80, o meu avô médico dizia: a mulher tem uma proteção natural nas coronarianas, ela não infarta como o homem. E hoje, entretanto, estão aí infartando tanto quanto, né? Pois é. Então, à medida que homem e mulher assumem posições e papéis sociais que eram absolutamente definidos, também vão... E que desenvolvem comportamentos semelhantes atualmente, porque carga de trabalho, sedentarismo, uma série de coisas, porque a mulher trabalhava em casa, ela lavava roupa, ela varria, ela passava, então ela fazia exercício. É verdade. A dona de casa fazia exercício. Hoje mesmo as que estão em casa, tudo é automatizado, então... Né? Não, e hoje a gente, por força de trabalhar fora, né? Eu, por exemplo, quando já chego em casa à noite, eu chego caindo. Não há condição. Né? Mas mesmo assim eu não fico sedentária. Eu digo, opa, se eu pegar a vassoura agora, eu estou fazendo exercício. Verdade. Aí eu digo, não, então pegando a vassoura, Elizabeth, vou lá e... Né, pegando a vassoura, olha, lá, limpando o banheiro, não tem esse negócio não, lavando louça, passando roupa. Aí as pessoas dizem para mim, você não faz isso? Eu digo, lógico que eu faço, não tem ninguém que faça para mim. Programa do Exército Canadense de Manutenção da Boa Forma, foi um dos primeiros ginástica diária, lembra? Eu li também. Olha como é que a gente está afiado. Exato, de prevenção através de evitar o mínimo esforço. A ideia é evitar o mínimo esforço. Então, deixar o carro uma quadra antes do que está acostumado a deixar para poder caminhar até o trabalho. Subir um pouquinho de escada. Subir umas escadas, um lance de escada que seja no seu prédio. Isso tudo, sem dúvida, faz abaixar e levantar, gente. Caiu uma coisa no chão, abaixa e levanta. Faz muita diferença, claro. Quer dizer, essa coisa em casa, né? Não ficar usando o controle da televisão o tempo todo, não ficar muitas horas sentada. Eu que fico no consultório muito tempo sentada, né? Aí entra um atendimento e outro, levanto, ando, vou, né? Me movimento e chego em casa, vassoura na mão. Mas é isso aí, não está na academia, está em casa fazendo as coisas. Isso mesmo. Né? Claro. Arnaldo, olha só, eu tenho para você aqui um caso, que é o meu caso, que eu vou colocar aqui para vocês, telespectadores, e para você, para ver se a gente consegue dar ao telespectador um pouquinho mais de... A gente tem 5 minutinhos só, lá, já estão me... Mas eu vou falar. Essa boa é assim. Arnaldo, eu tenho uma enxaqueca, que existem vários mecanismos em mim que eu acho que acabaram me fazendo chegar aí onde eu cheguei, com essa dor de intensidade diária como eu tenho. Né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho 4 dentes inclusos. São 4 sisos inclusos e deitados, sendo que esse está incrustado no maxilar e está fazendo uma pressão grande. Mas como ele está encapsulado, eu radiografo ele sempre. Está quietinho? Está direitinho? Eu falei, não vou me internar para tomar uma anestesia geral, para tirar esses 4 sisos, nem a pau, Juvenal. Só se deteriorar, virou um tumor. Está virando não sei o quê, tá? Aí não tem jeito, tem que fazer. Fora isso, eu não vou fazer essa cirurgia. Né? Bom, então eu te coloco. Essa dor de cabeça crônica, ela vem gradativamente também, porque eu sofri em 2011 uma batida de carro. Eu estava no carona, foi perda total. O airbag abriu, bateu no meu peito, foi uma pancada muito violenta, eu fiz rebote de cabeça. Depois desse episódio, a dor de cabeça, aí... Já são 2 fatores. Bom, tem uma intolerância ao odor enorme. Passou um perfumado perto de mim, 10 minutos depois eu já estou... Não pode nada cheiro. Terceiro fator. Então, olha quantos fatores. Bom, sem contar que aí a dor começa, automaticamente você estressa o seu organismo. Porque quem é que pode viver diariamente com dor? Nossa. Né? Então, a minha opção é não tomar analgésico, né? Sendo que eu tento fazer os tratamentos medicamentosos aí com
com medicamentos indicados específicos para enxaqueca, né, para profilaxia da enxaqueca, que são medicamentos até anticonvulsivantes, como topiramato, que eu já tomei durante 1 ano seguido. Deu uma melhorada, enquanto toma a medicação melhora. Mas parou a medicação, os surtos começam a... Né? Melhora com os efeitos colaterais. Exatamente. Então eu pergunto a você, você acha que eu tenho chance no shiatsu? Eu acho que sim. O shiatsu costuma tratar bem desse tipo de problema. Pressões intracranianas costumam ser mobilizados, quer dizer, quando esses líquidos, provavelmente, olha, uma sensibilidade a cheiro, a gente pensa em espessamento de muco, por histamina, alguma coisa assim. Deve ter uma pressão de ATM. Tem uma pressão de ATM, tem uma subluxação de ATM, né? Isso eu já comprovei, depois do acidente. Né? Então, essa questão deve estar mobilizando aí esses líquidos, forçando um excesso de pulsação. Agora, como é que a medicina oriental trataria isso? Né? A gente pensa, existe um canal que atinge aqui os hemisférios que a gente chama de vesícula biliar. Veja que quem não pode com cheiro forte é uma pessoa que normalmente tem um fígado suscetível. Né? E esse canal irriga exatamente aqui. Os pontos principais dele são esse e esse aqui. Vesícula biliar. É o nome desse meridiano que o shiatsu trata, a acupuntura trata. Né? Então, esse meridiano e esse aqui, que é o da bexiga. Eu não posso nem tocar, ele dói constantemente. Meridiano da bexiga, está ligado a adrenocorticoides, né? E, finalmente, o último, meridiano do estômago, que é esse aqui, que vai irrigar toda a articulação temporomandibular. Esses 3 meridianos juntos devem estar bastante desbalanceados. E, possivelmente, com o tratamento de shiatsu, isso volta a circular, libera esse excesso e as cargas bioelétricas, que a gente pode pensar na natureza dos ciclos cerebrais, dos impulsos, etc., volta à sua normalidade, na sua homeostase. Então, a partir daí, possivelmente tem, primeiro, um alívio, segundo, a diminuição progressiva das crises até que elas deixem de surgir. Não é possível garantir se é possível zerar. Algumas pessoas têm uma melhora forte, mas não chega a zerar, né? Pode ser que ainda fique alguma coisa e precise de uma manutenção constante. Outros realmente desaparecem, outros desaparecem desde que haja um tipo de manutenção, né? Nem todos. Algumas vezes é possível reparar de forma perene, mas o caso depende muito da complexidade, o tempo em que se fez a lesão, já que é por trauma, a gravidade do problema, tudo isso leva a gente a pensar. Tratamento A, resultados, eu diria, pela minha experiência profissional, que vão acontecer. De que ordem e quanto tempo a gente precisa ter. Sim, botar a mão na massa para saber. Exato. Claro. O próprio cliente, né, você quando procura alguém e que entra em contato, você já vai tendo aí talvez os primeiros sinais de que se a coisa vai indo bem ou se não vai dar. Isso acontece. Existe uma frase de Matsunaga, que é um mestre japonês de shiatsu, que ele dizia assim para os alunos: diagnosticar tratando, tratar diagnosticando. Com certeza. Ou seja, enquanto você está em ação na sua avaliação, você também o tratamento já está ocorrendo. Está correndo, né? Está correndo. E enquanto você está tocando e tratando, você está percebendo coisas que às vezes só com as queixas você não teria. Arnaldo, zeramos. Vou pedir você suas considerações finais e vai prometer a gente que vai voltar. Ok, está prometido. Tá bom? Então, suas considerações finais para o nosso telespectador. As questões físicas hoje, eu considero que elas precisam ter o direito de serem pensadas de uma forma integrada às outras questões, né?
Então, o corpo e a mente. Se você tem uma dor de cabeça há muito tempo, uma dor no ombro há muito tempo, será que isso é só pegar peso, por exemplo? Ou será que existem outras coisas por trás ocorrendo na vida? Vale uma reflexão, vale uma conversa com um terapeuta amigo, vale ir ao shiatsu, tudo isso vale. Alguma coisa tem que ser feita. Vale o olho no olho, vale o coração pulsando, né? Porque vida não tem preço, bem-estar não tem preço e saúde não tem preço. Para você que nos assistiu, meu beijo, até o próximo programa. Obrigada, Arnaldo. Obrigado.